Abra a palavra de Deus em Lucas 18, verso 27. Lucas 18, 27. Nós temos uma palavra muito legal hoje para compartilhar com você. E eu tenho a certeza de que Deus vai falar ao seu coração. Amém? Ali no telão, olha. Quem não tem a Bíblia, acompanha no telão. Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Amém? O tema da palavra de hoje é chaves para viver o impossível. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui mais uma noite, mais uma vez na Tua presença para Te adorar, bendizer, glorificar o Teu santo nome, Deus. Nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa vir sobre as nossas vidas, que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Hoje, em nome de Jesus, eu Te peço, Pai, me esconde atrás da cruz de Cristo Jesus, onde só o Teu Filho será glorificado, Pai. Em nome de Jesus, que a palavra de Deus hoje caia em nossos corações e possa frutificar, Pai. Que nós possamos sair daqui melhores do que nós entramos, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos sair daqui cientes de que o Senhor pode fazer qualquer coisa em nossas vidas, que não existe encruzilhada para o Senhor, que não existe problema demasiadamente grande para o Senhor, mas que o Senhor é um Deus que pode fazer o impossível, e o Senhor está pronto para agir, para fazer o impossível em nossas vidas, Pai. Por isso, em nome de Jesus, eu Te peço que o Senhor possa hoje, repreender todo o problema, Pai, em nome de Jesus, tanto na emissão quanto na recepção da palavra. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos pelo Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Amém? Antes da gente começar, aí tá, os pontos vai passar, vocês podem anotar. Diminui a luz aqui, velho, não estou conseguindo enxergar ninguém. Todo mundo se arrumou, aí, ficou melhor? Quem gosta de futebol aqui? Aí os homens e algumas mulheres, glória a Deus, tem mulheres que gostam de futebol. Eu tenho o prazer, e também é um grande sacrifício, de torcer para o Clube Atlético Mineiro, Galo Forte Vingador, não é não, Iagão? Toda oração contrária, alguém colocou... Pensei que tinha colocado azul aqui, já ia brigar. E eu torço para esse time, é um desafio na minha vida. Por quê? O Júnior está aí, sim, né? Dá uma tchazinha aí, Júnior, glória a Deus. É um desafio na minha vida, porque mesmo quando o time está bom, mesmo quando o time, tipo assim, está voando, é difícil, velho. Mesmo quando o negócio está bom, né? Naquela época lá que a gente ganhou a Libertadores, tinha Ronaldinho Gaúcho, tinha Diego Tardelli, tinha Bernard, tinha Jô, tinha todo mundo voando e tal, um timaço, mas era difícil, velho. A gente só ganhava no sacrifício, a gente só ganhava na dificuldade. Eu quase tive um piripaque naquela época, eu quase tive um ataque do coração, meu irmão também, minha mãe, quase que não sobrou ninguém lá em casa vivo, de tanto que o Atlético Mineiro mexe com a gente. E aí foi engraçado que a gente foi torcendo, e por 3 vezes todo mundo no Brasil inteiro falou: é impossível eles classificarem. Por 3 vezes falaram: agora já era, eles vão ser derrotados, eles vão ser eliminados da Libertadores, já era, acabou, não tem mais condição. E eu lembro que a gente, de uma forma impossível lá e tal, Deus operou, amém, eu creio, Deus operou lá naquele jogo, e a gente foi para a final. E eu falei: caramba, agora o Galo vai ser campeão, porque estava difícil, né? Atlético na vida inteira e assim, não tinha muito título. E eu falei assim: Deus, vai ser agora e tal. E a gente foi lá, minha mãe falou: não, a gente vai para Belo Horizonte, vai ser uma bênção, o Atlético vai ser campeão e tal. E aí compramos passagem, compramos a entrada lá para ver o jogo e tal, maior força, maior investimento que minha mãe estava fazendo para o nosso sonho ser realizado, conhecer lá o Mineirão, conhecer lá, ver um jogo do Atlético Mineiro, uma final no Mineirão. E aí a gente chega no primeiro jogo, o primeiro jogo foi no Paraguai, aí vai o Atlético, perde 2-0, e o Brasil inteiro começa: é impossível. Eu lembro que naquele tempo, a torcida do Atlético Mineiro começou a cantar um grito, não sei se vocês lembram: eu acredito, que esse grito começou, até jogo de ping-pong,
no interescolar aí, o pessoal já começava a gritar assim para virar, eu acredito, e todo mundo falava para a gente, cara, vocês vão gastar dinheiro para ir para o jogo, vocês vão viajar para Belo Horizonte, cara, para ver seu time perder, é impossível ganhar, não vai dar certo, é impossível, já perdeu, já era, só aquelas palavras contrárias, negativas, eu falei, meu Deus, vai dar certo e tal, e a gente foi naquele mesmo espírito da torcida, eu acredito, a gente chegou lá, e para a glória de Deus, a gente venceu, e foi a maior emoção esportiva, eu diria assim, das nossas vidas. A gente ficou jubiloso, porque a gente viu algo que era praticamente impossível acontecer numa partida de futebol. E agora eu quero dizer para você, se numa partida de futebol, se algo tão trivial dos nossos dias, que todo final de semana você vai lá ver um jogo ou outro, se algo tão simples como isso, algo extraordinário, algo impossível para os olhos de muitos pode acontecer, por que não em nossas vidas? Esse último mês, eu e a pastora Suzana, nós vivemos tempos de crer no milagre, crer no impossível, numa situação em nossas vidas, a gente orando, jejuando, clamando, fazendo tudo que estava a nossa alcance para tentar resolver aquilo, nos esforçando, fazendo A, B ou C, várias e várias tentativas, e parece que quanto mais a gente tentava, mais portas se fechavam, até que chega um momento que a gente começa a se questionar, será que esse passo que eu dei foi um passo guiado pelo Espírito Santo? Será que esse passo que eu dei foi guiado realmente pelo Senhor? Cara, eu não sei você, mas às vezes quando eu vejo as portas se fechando, muitas vezes eu me questiono isso. Eu sou homem, assim como você. Cara, quantas vezes a gente olha para uma situação e fala, meu Deus, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? E muitas vezes a gente tem lá no íntimo a certeza de uma palavra do Senhor. O Senhor nos enviou, o Senhor nos enviou, o Senhor nos enviou. Mas mesmo assim a gente pensa, as portas estão fechadas. As portas estão fechadas. A pastora Aldiane tem falado muito sobre um texto onde os discípulos de Jesus voltam da pescaria, eram pescadores assíduos, eram pescadores profissionais, eram experts na pesca, e mesmo assim passaram horas e horas e horas e horas e horas pescando e não pegaram nenhum peixe. Mas quando Jesus chega até aquele lugar e fala, lança de novo as redes, e eles falam, mas é impossível, cara. É impossível porque a gente está cansado, a gente é expert na pescaria, a gente passou a noite inteira tentando, é impossível. Mas Jesus fala, joga agora do outro lado do barco. E eles falam, na tua palavra eu jogarei a minha rede. E de repente a rede voltou lotada de peixes. O que era impossível para eles não era impossível para Jesus. E diante disso, eu quero perguntar, o que é impossível hoje na sua vida? O que você olha? Qual é a situação? Pense aí agora, no seu mais íntimo, o que você acha assim, caramba, é impossível que isso aconteça. Eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho pedido, eu tenho clamado, eu tenho jejuado, ofertado, eu tenho feito tudo, mas as portas continuam fechadas. O que é impossível para você? O que tem sido impossível para você fazer na sua vida? Sabe por quê? Como eu disse, hoje nós vamos saber as chaves para viver o impossível. Portanto, preste bem atenção na palavra que o Senhor vai falar ao seu coração. Anote, tome nota e aplique isso nessa semana, amém? A gente vê nesse texto, no capítulo 18 e 19, só um minuto, 18 e 19 de Lucas, nesse verso que a gente leu, que fala, não tem impossíveis para Deus, e durante todos esses versos, a gente vê que Jesus fala, esse verso é depois da passagem do jovem rico, onde o jovem rico olha para que ele precisava largar, e ele fala, não, eu vou continuar na minha vida, eu não vou seguir a Jesus, e Jesus então vira e fala, é mais fácil um camelo passar por dentro de um buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Mas Jesus fala no final, o impossível para o homem é possível para Deus. E acontecem várias e várias coisas, nós vamos aprender com o passar dos pontos, amém?
O primeiro ponto que eu quero que vocês saibam e vocês anotem é receber o reino de Deus como uma criança. A primeira chave para a nossa vida, para nós vivermos o impossível, é receber o reino de Deus como uma criança. Leia comigo lá em Lucas, a partir do verso 15, Lucas 18, a partir do verso 15. Traziam-lhe também as crianças para que tocasse, e os discípulos vendo, os repreendiam. Jesus, porém chamando-os para junto de si, ordenou: deixa vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. O reino de Deus é o lugar onde não existe um impossível, e só podemos entrar nele, só podemos adentrar nele, se nós recebermos ele, o reino de Deus, como uma criança recebe. E quais são as características de uma criança para que ela receba dessa maneira o reino de Deus? Eu separei algumas. Nós devemos ter fé como de uma criança. Nós devemos acreditar em Deus assim como um pequenino, uma criança acredita nos seus pais. Eu não sei você, quer dizer, eu sei você também, mas eu já fui criança um dia. Saúde, Deus te cure em nome de Jesus. As amigas estão assim: oh, Jesus. Tá, eu não sei você, mas quando eu era criança, quando acontecia tipo uma chuva muito forte, relâmpago, essas coisas assim, que deixava a gente com medo, né? A gente, quando eu era criança, eu morava num barraquinho de amianto, com telhado de amianto, não tinha nem forro, sabe? Tem alguém se identificando aqui? Amém? E aí aquela forte demais e goteira, e a gente ficava: meu Deus, e agora, e agora, e agora? Eu lembro que o lugar mais seguro do mundo era a cama do meu pai e da minha mãe. A gente corria para lá, se metia lá e tal, e parecia que naquele abraço, naquele aconchego, tudo tinha resolvido e a tempestade tinha acabado. É ou não é verdade? Assim, Deus está falando: quer viver o impossível na sua vida, quer viver o extraordinário na sua vida, quer viver o sobrenatural na sua vida, tem a mesma confiança que você tinha quando era criança, no colo dos seus pais. Tem a mesma confiança de um lactante, que ele sabe ao olhar para a mãe, que ele terá a sua necessidade suprida nela. Tem a mesma confiança de que tudo que você precisar, o seu pai e sua mãe está lá para fazer. Confie como uma criança, seja humilde e simples como uma criança. E cara, tem uma coisa que eu tenho pensado sobre isso, mas antes de entrar nesse assunto, eu preciso falar que o maior do reino de Deus, a gente vê em vários e vários versos, é aquele que serve, é aquele que é humilde, é aquele que é simples. Mas o negócio que acontece é que parece que quanto mais a gente vai crescendo, mais a gente vai ficando bobo, mais a gente vai ficando besta, mais a gente vai, sei lá, ficando cheio de religiosidade, de picuinha, como a gente viu aqui no teatro na semana passada, que os meninos fizeram. Ao invés de nós termos um relacionamento simples com Jesus, a gente quer, como a Nicole e o Eliel ficaram lá na cruz: ah, tu és santo, Senhor. Conta uma piada, Eliel: tu és santo, Senhor, tu és santo, tu és santo. E aí a gente vai ficando cheio dessas picuinhas. Eu não estou falando, quando a gente fala que devemos ser como criança, a gente não está falando contra o crescimento cristão, contra o amadurecimento cristão. Até no crescimento cristão, muitos crescem e param de ter o mesmo amor que tinham quando eram uma criança espiritual. Isso não quer dizer que nós devemos seguir o caminho da maturidade cristã. Não quer dizer isso. Quer dizer que nós devemos ser filhos maduros que não abandonam o primeiro amor. E uma das características que eu mais me impressiono de uma criança é que crianças, parece que elas não têm medo. Crianças são destemidas. Crianças, elas só têm medo de algo se for, por exemplo, se ela tiver sofrido algum trauma, ou se uma outra pessoa coloca o medo nela. Por exemplo, uma criança sobe aqui e você vira: desce, porque se você não descer, você vai cair e você vai quebrar a cabeça no chão. Aí a criança fica com medo, não é verdade? Mas no geral, velho, as crianças são muito destemidas. Ontem a gente teve aqui uma programação para pais, e eu sou pai, amém?
E aqui tinha uma cadeira, dessas cadeirinhas grandes, e a Maria Clara subia esse trem, e eu ficava olhando assim, Jesus, põe teus anjos ali do lado dela. Ela subia maior que ela a cadeira, um negócio assim, a cadeira balançando, e eu pensando, meu Deus, não tem medo de nada, meu Deus, segura essa criança e tal. E aí subia, e o trem tremia e ela não caía. Eu pensando, caramba, como uma criança tem coragem, como uma criança pode ser tão destemida. Mas sabe o que acontece nas nossas vidas? Muitas vezes a gente pensa que situações são impossíveis, que situações nunca vão se resolver nas nossas vidas, simplesmente porque a gente tem medo de tentar, tem medo de olhar na cara do problema, olhar na cara do desafio, simplesmente falar, eu vou contra ti, vai dar certo, maior é o meu Deus. Eu lembro, alguns dias atrás eu estava atendendo um jovem, e eu perguntei, velho, mas por que isso não aconteceu ainda na sua vida? E ele me respondeu, pastor, infelizmente muitas vezes eu tenho o medo de tentar. Mas por quê? Porque eu tenho medo de fracassar. Eu prefiro não tentar, porque se lá na frente algo der errado, algo não der certo, as pessoas vão olhar, cara, fulano fracassou. Ele foi audacioso demais, ele tentou algo assim. Mas a minha resposta para ele, velho, foi, cara, se você nunca tentar, você não vai descobrir se daria certo. Se você nunca tentar, você não vai descobrir se era possível. Então, quer que o impossível de Deus aconteça na sua vida, seja destemido, não tenha medo, vai lá e faça. Deus está contigo. Como Deus disse a Josué, ser forte e corajoso, seja muito forte e muito corajoso, porque eu sou contigo. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Não deixe o medo, não deixe as dificuldades, não deixe tudo que está dizendo que é contrário a ti, te parar, para te impedir de fazer o que você tem que fazer. Você nunca vai descobrir se daria certo se você não der o primeiro passo. E se você não dá o primeiro passo, você já fracassou antes de tentar. Cara, seja como essa criança destemida, sem medo, vá em frente, consiga, vença seus medos. Vença seus medos. A primeira chave é, seja como uma criança. A segunda coisa que eu aprendi nessa semana que o Senhor ministrou ao meu coração é pensar nas coisas do alto. Repita comigo, pensar nas coisas do alto. Agora fale, pensar nas coisas do alto como alguém que lanchou mais cedo. Glória a Deus, todo mundo lanchou, que benção. Vamos ler aí a partir do verso 18. Depois que Jesus esteve com aquelas crianças, então ele se encontra com um jovem rico. Diz assim no verso 18, certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? A vida eterna, respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-lhe Jesus disse, uma coisa ainda te falta. Repita comigo, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. O grande segredo dessa passagem está nisto. Uma coisa ainda te falta. Quando a gente recebe a chamada para seguir a Jesus, eu não estou fazendo apologia para você ir e vender todas as coisas e dar o dinheiro ao pobre. Cada um tem a sua experiência, mas eu estou dizendo que aquilo era o que travava ele. Mas existe uma coisa que pode travar eu e você, que se assemelha a todos nós a esse exemplo. Uma coisa ainda lhe falta, é pensar nas coisas do alto, é pensar nas coisas de Deus. Porque quando a gente olha para esse jovem, que ele tinha tudo para seguir a Jesus e ser um grande discípulo, e ser um grande apóstolo como Paulo, porque ele tinha muito conhecimento, ele era
com certeza um homem muito preparado, porque ele era rico, e naquele período, riqueza e conhecimento andavam juntos, amém? Entenderam? Mas não, ele olha para as coisas humanas, ele olha para as coisas do mundo, e ele olha para Jesus e fala, não, eu não estou pronto, eu não vou, porque eu não consigo largar essas coisas. Sabe o que muitas vezes falta para nós vivermos o impossível de Deus nas nossas vidas? Para nós vivenciarmos todas essas coisas que têm travado as nossas vidas, serem resolucionadas, pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas do reino de Deus. Sabe, preste atenção no que eu vou dizer. Quando nós pensamos nas coisas do reino de Deus, não nos prendemos nas coisas dos homens. Se as coisas de Deus são infinitamente maiores e melhores do que as nossas, por que nós continuamos focados em coisas tão pequenas, tão humanas, tão limitadas? Porque se nós podemos ter a visão de Deus ajustada em nossas vidas, muitas vezes a gente prefere ter a nossa visão pequena, humana. Não podemos servir a dois senhores. A gente não pode olhar para os prazeres deste mundo e servir os prazeres deste mundo, servir ao amor ao dinheiro e não servir ao nosso próprio Deus. Quando nós pensamos nas coisas de Deus, nós entesouramos no lugar certo, onde a palavra de Deus diz que a traça e nem a ferrugem corrói. Quando nós pensamos nas coisas pequenas, isso nos impede de pensarmos em algo grande. O pensamento no aqui e agora impede o pensamento no eterno. O pensamento na obra das mãos humanas que nós podemos fazer com o nosso esforço, nos impede de pensar na obra de Deus, que Deus pode fazer em nós e através de nós. Todas as vezes que nós focamos na nossa visão humana, nós esquecemos, não conseguimos ver o grande plano de Deus que Deus tem para as nossas vidas. Mas a palavra de Deus fala 3 coisas sobre o pensamento, e eu queria falar para vocês. Nisto pensais. Lá em Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. A segunda coisa que a gente vê sobre o pensamento na palavra de Deus é: pensai nas coisas do alto. Colossenses 3, de 1 a 4 diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então vocês serão manifestos com Ele em glória. Pense nas coisas que são de Deus, pense nas coisas que são do alto. E a terceira coisa é: guarde os seus pensamentos. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tenha cuidado. Na nova tradução da linguagem de hoje diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Muitas vezes a gente pensa que a religiosidade de muitas pessoas, quando vem uma situação difícil para nós, e a gente, sei lá, fala alguma coisa, a gente pensa alguma coisa, cara, não vai dar certo, cara, eu estou ferrado, eu estou lascado, cara, não vai dar certo, é melhor a gente desistir, né? Hoje lá no WhatsApp tem até figura do coach da depressão, sei lá, os caras, é melhor desistir do que tentar, umas paradas assim. Nós muitas vezes somos carregados desse pessimismo. Aí quem conhece as figurinhas riu agora. Misericórdia. Cara, mas a gente é tentado a fazer isso. Às vezes a gente acha chato os crentes que faz isso com a gente, porque a gente fala assim: cara, tá difícil demais. Aí a pessoa vira para você: não fala que tá difícil, fala que tá desafiador. Aí você fala: não, fica quieto, cara, você não sabe de nada não. Aí você fala: não, já não deu certo. Aí a pessoa fala: está repreendido, tenha fé. E a gente fica pensando: meu Deus, que ladainha religiosa é isso, cara. Mas é mentira.
É mentira nossa pensar numa coisa dessa. Por quê? Porque é certo quem está nos repreendendo quando a gente pensa ou fala algo desse sentido, porque a palavra de Deus nos fala para pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas que Deus está fazendo, pensar em coisas boas durante todo o tempo. A palavra de Deus está falando sobre tudo que se deve guardar, sobre tudo que você deve vigiar, sobre tudo que você deve zelar. Guarde os seus pensamentos, porque deles procedem as saídas da vida, os caminhos da sua vida. Trocando em miúdos, o que a palavra de Deus está falando, o que você pensa vai se tornar o que você faz, o que você tem pensado vai se tornar a verdade para a sua vida. Então todas as vezes que a gente está numa encruzilhada, numa enrascada, num momento difícil, a gente fala, vai dar errado. Dá errado, cara, porque em Provérbios também diz, assim como imagina na sua alma, assim é. Então, quando chegar num momento difícil, quando você pensar que não tem mais saída, comece a pensar no que Deus pode fazer, comece a pensar que os seus problemas são muito menores do que o seu Senhor. Eu e a pastora Suzana, aplauda aí se for para Deus. Como eu estava falando, eu e a pastora Suzana, nesse mês a gente viveu momentos de desafio de pensar e viver milagres, mas durante muitos momentos eu quis me entristecer, ou ela quis se entristecer, de pensar realmente, cara, eu acho que essa porta aí já era, cara, não, acho que esse cara aí não vai fazer isso, da gente o tempo inteiro ficar pensando coisas negativas, mas a gente foi sendo moído, a gente foi sendo preparado, Deus foi nos ensinando, pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas da palavra de Deus, pensar que vai dar certo, pensa que eu estou contigo, pensa que eu sou maior do que esse problema, pensa que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu farei menção do nome do Senhor, confia no Senhor, e cara, a gente viveu o impossível, porque a gente entendeu essa chave, porque a gente viu as portas fechadas e começou a profetizar, começou a falar e começou a pensar, não, isso vai dar certo, o Senhor está conosco, o Senhor está conosco. Então presta atenção sobre tudo que você deve guardar, em todas as situações da sua vida, guarde seu coração, guarde o seu pensamento, a sua mente, pense apenas o que o Senhor tem para você. Não escute as mentiras, os sofismas de Satanás dizendo, não vai dar certo. Porque você assim vai viver o sobrenatural. Essa é uma das chaves. A terceira coisa é acreditar que Deus pode fazer qualquer coisa. Repita comigo, qualquer coisa. Não é algo específico, é qualquer coisa de verdade. O que acontece? Jesus, a partir dali, ele começa a andar e no meio do caminho, a partir do verso 35, acompanhe comigo. Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntando o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava ali Jesus, o Nazareno. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E os que iam na frente os repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais e mais e mais e mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe, que queres que eu te faça? Respondeu ele, o Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver, seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Aquele cego acreditava com todas as forças que só Jesus poderia salvá-lo, por isso ele creu e ele clamou desesperadamente por Jesus, e ele obteve a sua resposta, e não somente a sua resposta, como ele obteve mais do Senhor. Ele não passou apenas a ver, a enxergar, mas ele passou a ser um salvo em Cristo Jesus. Por isso ele viveu o impossível. Você precisa acreditar, para viver o impossível na sua vida, que Deus tem o poder de fazer
tudo, não existem impossíveis para Ele. Eu queria perguntar, você já se sentiu desacreditado de que algo poderia ser transformado na sua vida? E isso quer dizer que todas as vezes que nós sentimos isso, é incredulidade. Se a gente não crê, isso nos torna um incrédulo. Da mesma maneira como Adão e Eva não creu na palavra de Jesus, na palavra de Deus, na mesma maneira como a gente lê na palavra de Deus vários e vários exemplos de pessoas que foram incrédulas, pessoas que não acreditavam, quando a gente olha para os nossos problemas e pensa, caramba, nada pode me abençoar, nada pode mudar essa situação, a gente não crê que nosso Deus pode vencer todas as coisas. Mas eu quero que você saia daqui sabendo, tendo a plena ciência de que Ele pode curar, Ele pode libertar, Ele pode salvar, Ele pode transformar maldição em nossas vidas em bênção. Independente da situação que você está vivendo, você tem que crer que para Ele nada é impossível. Você tem que acreditar sempre que em todas as ocasiões, Ele é sempre a resposta, e isso é ter fé. Isso é ter fé, acreditar no impossível, acreditar que Ele pode fazer, acreditar que não tem nada pequeno demais ou grande demais que Deus não possa resolver. Mas muitas vezes a gente não tem a mesma fome, digamos assim, sede que aquele cego de Jericó tinha pela resposta de Jesus, tinha pela resposta de Deus para a vida dele. Muitas vezes quando a gente se depara com algo que é impossível, algo que é difícil demais para os olhos humanos, a gente se entristece e simplesmente para. Eu quero te falar, aquela era a única, talvez a única chance de que aquele cego tinha para recuperar as suas vistas. E ele, quando teve a oportunidade, ele não perdeu, cara. André, ele não pensou duas vezes. Ele viu, com todas as aspas, que aquela era a única opção, que Jesus era a única opção, e ele começou a gritar, ele começou a chamar, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu preciso enxergar, eu preciso ser salvo. Qual foi a última vez que você clamou a Deus para que Ele fizesse o impossível na sua vida? Qual foi a última vez que você foi até o desespero para que Deus fizesse algo na sua vida? Quantas e quantas vezes você deixou a presença de Deus sem clamar pela uma intervenção divina na sua vida? Todas as vezes, quando a gente está numa situação como essa, e a gente sai da presença de Deus, sai do nosso lugar secreto, sai de um culto, sai de um momento de adoração, sem clamar, é porque a gente não está confiando que Deus pode fazer. E cara, mais uma vez, quer que o impossível aconteça na sua vida, confie, acredite que Ele pode fazer todas as coisas. A quarta coisa, o quarto ponto, a quarta chave é arrependimento. Repita comigo: arrependimento. E eu quero ler com vocês Lucas 19, de 1 a 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou à cidade, chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar na tua casa hoje. Ele desceu e com toda pressa e recebeu com alegria todos os que viram isto e murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje
houve a salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque filho do homem veio buscar e salvar o perdido. A gente começou estudando esse texto, falando lá naquele verso onde a Bíblia fala que não existem impossíveis para Deus. E no segundo ponto a gente viu a história do jovem rico, onde Jesus fala, é mais fácil um camelo passar por uma agulha, por um buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. É muito difícil, ou seja, trocando em miúdos, é muito difícil que um rico seja salvo. Mas sabe o que é legal? Jesus falou aquilo, continua andando, e momentos depois ele se encontra com um dos homens mais ricos daquele tempo, chamado Zaqueu, e de repente, através do arrependimento, ele é salvo. Ele é salvo naquela mesma hora. O que era impossível para o homem, o que era impossível para a maioria das pessoas, não é impossível para Deus. Era impossível aos olhos humanos, até mesmo aos discípulos que acabaram de ouvir Jesus falando que era muito difícil um rico vir a Jesus, um rico ser salvo, e de repente, nos olhos dele, caramba, o impossível aconteceu. Mas eu quero dizer, todas as vezes que nós olhamos para Jesus e nós nos arrependemos e nos convertemos a Ele, isso já é uma ação impossível na nossa vida, porque só o Senhor, só o Espírito Santo pode nos converter do pecado, da justiça e do juízo. E eu quero falar para vocês, arrependimento, essa é a chave do Evangelho. Queria pedir para os meninos do louvor já virem subindo para cá. Essa é a chave do Evangelho, é a chave para a salvação. Não existe salvação sem consciência de pecado e arrependimento. Para começar a viver o que você tem que viver, que é impossível, você precisa ter essa consciência, você precisa realmente ver onde você errou e se arrepender. Essa é a chave. Essa foi a pregação de João Batista, durante todo o tempo de seu ministério, que foi antecessor do ministério de Jesus. Ele pregava o arrependimento e o batismo do arrependimento, ele preparava o caminho para o Senhor, durante todo aquele tempo. E Jesus, quando ele vem, a primeira mensagem, a primeira pregação dele é o quê? Arrependimento. Ele fala, arrependei-vos hoje, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos hoje, porque é chegado o reino dos céus. Se nós quisermos viver plenamente tudo que Deus tem para nós, vivermos o impossível, nós precisamos viver uma vida em arrependimento. E o arrependimento é uma das chaves também para nós nos tornarmos filhos de Deus. Fique de pé no seu lugar, por favor. Cara, todas as vezes que alguma barreira que parece impossível nas nossas vidas se levanta, ela tem um propósito. E o único propósito, o propósito mais importante, na verdade, é para que nós tenhamos uma experiência com Ele. Eu quero te dizer, sabe essa situação difícil na sua vida? Sabe essa coisa impossível que você talvez tenha pensado do início ao fim da pregação? Só Ele pode fazer na sua vida. Era impossível para Zaqueu, cara, um pecador como eu e como você éramos, um homem que roubava as pessoas, ser salvo naquele dia. Mas o arrependimento abriu o coração dele, e Jesus pôde entrar e fazer morada. Durante esse período, esse mês inteiro,
em que nós estávamos esperando que essa porta, essa grande porta na nossa vida, abrisse. Eu tive um momento que eu olhei para Deus e eu clamava. Eu estava acordando quase todos os dias às 5 da manhã e orava, e Senhor, me dá a vitória, me dá a vitória, me dá a vitória, me dá a vitória, até que eu entendi que eu estava no meio de um processo, até que eu entendi que eu estava no meio não somente de uma negociação, não somente de algo, mas eu estava no meio de uma experiência com Deus. E eu falei: Deus, o que eu preciso hoje para conseguir alcançar essa causa que tem sido impossível para nós? Ele falou: arrependa-se. Arrependa-se, porque você tem confiado mais no que isso pode te trazer. Arrependa-se, porque você tem confiado mais na sua força para resolver. Arrependa-se todas as vezes que você falou sobre isso e não colocou a sua confiança no Senhor. Arrependa-se por isso, por aquilo e por aquilo outro. Foi então que, em prantos, eu e a minha esposa, a gente começou a orar. E a gente começou a pedir perdão por todas as coisas que a gente tinha feito, que estavam nos impedindo a chegar ao milagre que a gente precisava. Cara, a gente viveu essas 4 chaves nesse mês. A gente em momentos teve que confiar como uma criança. Na hora que a gente viu a oportunidade, a gente pensou: caramba, parece loucura, mas se é de Deus vai dar certo. A gente se lançou para aquilo ali. Depois a gente falou: caramba, está difícil demais, mas a gente precisa pensar nas coisas do alto. Vamos parar de falar coisas negativas, vamos parar de falar que não vai dar certo, ou vamos parar de pensar que antes Deus deu errado, vamos começar a pensar que da próxima vez agora vai dar certo. E por último, Deus começou a nos revelar coisas que nós estávamos errados e nós deveríamos pedir perdão. Amém? Eu queria que você tivesse esse último momento de adoração e de oração, para que você pudesse passar por esse mesmo processo, para que você no término desse culto passe por esse mesmo processo e entenda o que você precisa hoje: se arrepender, ser transformado, ser totalmente mudado. Abra os seus olhos rapidamente. O arrependimento, ele tem 2 características. As 2 palavras que falam sobre arrependimento na palavra de Deus, uma no hebraico e uma no grego, significam 2 coisas diferentes. No hebraico, quando se fala sobre arrependimento, significa uma mudança externa, e no grego, uma mudança interna. Então, quando nós olhamos para a palavra arrependimento na Bíblia e a gente olha e forma o que é o arrependimento biblicamente, a gente tem que entender que o arrependimento tem que acontecer no nosso coração, mas também através de nós. Isso quer dizer que a gente tem que ter a plena consciência de que nós estávamos errados e estamos nos arrependendo e nos derramar no nosso coração. E a plena consciência também de que a partir de então as nossas atitudes devem ser transformadas e revelar o quão nós estamos arrependidos, o quão nós estamos transformados. Então, feche seus olhos.